turmas 3005 e 3006. Bom, espero que nós estejamos nos entendendo aí nas questões das aulas, pois eu não estou recebendo nenhum questionamento nas aulas lançadas, apesar de eu estar vendo que os vídeos estão sendo observados lá no YouTube. Eu estou conseguindo lançar o vídeo no YouTube porque eu não estou conseguindo lançar direto do celular na plataforma. Então eu estou lançando no YouTube e botando o link para vocês. Então eu tenho como ver quantas pessoas ou quantas vezes o vídeo foi acessado. Espero que sejam sempre pelos meus alunos, né? Pois essas aulas são específicas para vocês. Nós ficamos nessa aula de corrigir, né, aula 3, sobre concordância nominal, de corrigir os exercícios da página 54, 55 e 56. Então, dê uma pausa, pegue o seu livro, pois nós já temos um material didático impresso, né? Já falamos sobre isso. Material didático impresso nosso é o nosso livro didático, que tem aí praticamente toda a nossa matéria. Então, nós não precisamos ficar copiando ou baixando outros materiais. Vamos começar aqui na 54, nós temos uma tirinha que fala assim: as pessoas se transformam quando entram na internet, ficam raivosas e violentas. A internet é o novo automóvel. Então, quando nós temos aqui, no número 1, nós temos qual o sentido usual da expressão entrar na internet, utilizada no primeiro quadrinho. A gente fala entrar na internet, mas na verdade é acessar a internet ou acessar a rede de internet. Mas, popularmente, nós falamos entrar na internet. No segundo quadrinho, né, sobre a fala do segundo quadrinho, que é ficam raivosas e violentas, nós temos a pergunta A. Quem é o sujeito da forma verbal ficam, tendo em vista toda a tirinha? Então, quem é que ficam raivosas e violentas? As pessoas. Então, o nosso sujeito aí é as pessoas. Na letra B, você deve reescrever a frase com o sujeito, indivíduos fazendo as devidas alterações. Ou seja, você vai tirar pessoas e vai colocar indivíduos. Então, ficam os indivíduos. E aí você vai ter que fazer a concordância nominal, né? Se está no masculino o nosso sujeito, masculino plural, nós vamos concordar com masculino plural. Então, eles ficam raivosos e violentos. Depois você vai reescrever a frase, então, com o sujeito internauta, fazendo as alterações. Então, seria o internauta fica raivoso e violento, pois nós temos um sujeito, ou seja, um substantivo masculino singular. Então, aquelas palavrinhas que vão acompanhar os adjetivos e as palavras que vão ficar ao redor desse substantivo vão concordar em gênero e número com esse substantivo. Então, os adjetivos vão para o masculino singular. Depois nós temos aí trocar o sujeito por homens e mulheres, ou seja, um sujeito composto aí. Então, homens e mulheres ficam raivosos e violentos. Já sabemos que quando nós temos aí dois elementos, um masculino e um feminino, ou seja, um substantivo masculino e um substantivo feminino, nós vamos concordar sempre com o masculino. Vamos para o número 3. A fala do terceiro quadrinho expõe um novo sentido de uma palavra utilizada anteriormente. Então, nós temos aqui, o terceiro quadrinho fala: a internet é o novo automóvel. Então, na letra A qual objeto a internet é comparada? Se a internet é um novo automóvel, ela é comparada a um automóvel ou a um carro, se você colocou aí a mesma coisa, né? Na letra B, qual é a palavra que ganha novo sentido e qual é o novo sentido nesse quadrinho? Entrar aí ganha um novo sentido, né? Como no sentido, quando a gente fala entrar na internet, na verdade a gente está falando acessar a internet. Mas aí quando a gente fala que a internet é um novo carro, significa o quê? Que o nosso sentido é de entrar, vai ganhar o sentido de mover, né? Se mover, se movimentar
entrando num automóvel. Então, o sentido de entrar aí muda, né? De entrar, de acessar, para realmente entrar num automóvel e andar. Na letra C, nós temos: explique por que esse novo sentido contribui para a criação do efeito de humor na tirinha. Porque ela vai aí ratificar, né, a comparação, ela vai confirmar a comparação entre a internet e o carro. Uma vez que as pessoas geralmente quando entram no carro, elas se transformam, né? Quando elas são pedestres, elas são de um jeito, quando elas são motoristas, elas são de outro jeito, né? Elas ficam mais agressivas. Então, o que o quadrinho quer dizer é que quando a gente entra na internet, geralmente, né, quando a gente vai postar no nosso Facebook, no nosso canal, nós às vezes falamos coisas que nós não teríamos coragem de falar frente a frente com uma pessoa. Mas a gente acaba, por a internet, mascarar um pouco a nossa personalidade ou mascarar a nossa identidade, nós começamos a falar aquilo que vem na nossa cabeça. Então, não necessariamente aí nós falamos aquilo que nós falaríamos na vida real. Assim como acontece quando você entra no automóvel. Às vezes você xinga, você briga, você fala coisas que você não falaria no cotidiano, não falaria pessoalmente para alguém. Então, esse é o novo sentido que adquire aí essa expressão. Agora nós vamos mudar para um anúncio. Leia o anúncio a seguir para responder as questões de 4 a 6, que é esse anúncio aqui, ó. Vamos lá. Vamos a partir do número 4. Então, a terra é azul, Gagarin, e pequena, DHL. Então, vamos lá. Nós temos aí, relacione o enunciado principal à parte não verbal do anúncio. Ou seja, você vai dizer, né, fazer uma relação, né, do anúncio principal com o que não é verbal, ou seja, com a imagem. Letra A. A quem é atribuída cada uma das frases produzidas? A Gagarin e a DHL, que nós vamos ver aí depois quem são essas empresas. Letra B. Observe a parte não verbal do anúncio e deduza. O que é DHL? Justifique a sua resposta. Então, a DHL fala que a Terra é pequena. Nós vemos aqui do lado, né, alguns aviões, alguns helicópteros. Então, a gente pode deduzir que provavelmente, né, a DHL acha que a Terra é pequena porque ela é uma transportadora. Pode significar para a gente que ela pode levar qualquer conteúdo para qualquer parte do mundo. Nós temos também aí a letra C. Reescreva o anúncio central substituindo o termo terra por planeta e fazendo as alterações necessárias. Qual ou quais os outros termos foram modificados? E justifique a sua resposta com base nos argumentos morfológicos aí. Nós temos o planeta é azul e pequeno, então nós vamos alterar aí esse termo terra por planeta. A terra é um substantivo feminino, então nós vamos ter que colocar agora como sujeito aí dessa oração um substantivo masculino, que é o planeta. Então nós vamos fazer as alterações nas palavras que estão ao redor para fazer a concordância nominal com o núcleo substantivo, que vai mudar de feminino singular para masculino singular. Então, nós temos a Terra é azul, então nós vamos mudar o planeta é azul e nós vamos mudar também o pequena para pequeno, porque está adjetivando a palavra planeta. E o adjetivo ele vai concordar em gênero, número com o substantivo. Nós também modificamos aí quais elementos foram modificados, né? Nós modificamos o artigo de a terra para o planeta e nós também modificamos aí o adjetivo de pequena, que era feminino, para pequeno, que é masculino e concorda aí com planeta. Ok? Vamos para o número 5.
Leia a seguir os 2 primeiros parágrafos do texto verbal do anúncio, aquele texto pequenininho que a gente não está conseguindo enxergar. Em 1961, o soviético Yuri Gagarin inaugurou a profissão de astronauta com um voo em órbita da Terra. A DHL não chegou tão alto, mas se você somar a distância que ela já percorreu levando encomendas urgentes a todas as partes do mundo, é bem provável que ela tenha ido mais longe. Ou seja, ela transforma a DHL, que é essa empresa então de transporte, aí fica confirmado, ela diz, né, ela se compara aí à distância, né, que o homem, né, teve para poder ir a um voo de órbita fora da Terra, né, que aí não tem a distância para a gente ver. Mas, somando aí todas essas viagens que a DHL, que é a transportadora, já fez, provavelmente ela vai ter aí mais quilômetros andados, né? Mais quilômetros rodados. Então, vamos lá, letra A. Quem disse que a Terra é azul e em qual situação? A Terra é azul foi o Yuri Gagarin, né? Que foi aquele primeiro astronauta aí que conseguiu orbitar a Terra. Qual a relação estabelecida entre a viagem de Gagarin e as da DHL? Nós já falamos, né? A questão da distância, né? Seria lá em 1961 a maior distância que um homem pode ter percorrido, né? Dentro da Terra, diante da Terra. Mas atualmente, se nós formos somar aí a DHL, todas as entregas que ela já fez, provavelmente ela teve uma distância, percorreu uma distância muito maior. E nós temos o terceiro quadrinho, a terceira questão, que é para reescrever o segundo parágrafo, substituindo a palavra distâncias por quilometragem, encomendas por cada produto, partes por cantos e fazendo as alterações necessárias. Então, na verdade, aí o que nós vemos é uma alteração da concordância nominal. Estamos substituindo núcleos substantivos de um gênero e número por outros núcleos substantivos. Vamos ver aí como ficaria. A DHL não chegou tão alto, mas se você somar a quilometragem que ela já percorreu levando cada produto urgente a todos os cantos do mundo, é bem provável que tenha ido mais longe. Então, nós percebemos aí algumas alterações, tanto no gênero e número dos nomes, como também, dependendo da situação, nós vamos ter que alterar a questão da concordância do verbo, tá ok? E, por último, nós temos aí, leia o trecho a seguir, também extraído do anúncio. Então, número 6. Antes que você fique ansioso, nosso funcionário já apareceu e pegou a encomenda. Antes que você fique preocupado, a encomenda já chegou. E, acima de tudo, chegou como saiu, inteira. A DHL não carimba frágil em pacote. Trata todos como se fossem frágeis, né? Então, letra A. Quem é o você que o anúncio se dirige? Então, aquelas pessoas que utilizam a empresa para fazer esses tipos de transporte. Letra B. Em qual gênero e número o anúncio trata seu interlocutor? Justifique sua resposta com elementos do texto e levante hipóteses porque foi feita essa opção. Então, ele fala aí do masculino singular, né? Você fica ansioso. Ansioso é masculino singular. Então, o você que ele está querendo dizer é um homem. Geralmente, a gente já falou que a gramática, né, tem essa tendência, né, de ser mais machista, entre aspas, né? Então, a gente sempre vai concordar com o masculino, né? Quando não tiver aí um sujeito feminino aparente, um substantivo feminino aparente. Letra C. A qual termo anterior do texto o adjetivo inteira se refere? E o pronome todos. Justifique a sua resposta com base em argumentos morfológicos. Então, respectivamente, encomenda se dirige a pacote e é possível retomar com seu encomenda e pacote. Então, aí o adjetivo inteira é encomenda e todos é pacotes. E é possível retomar os referentes com base no gênero e no número, tá? E por último, na letra D, eu vou deixar essa aqui, vou só dar a resposta. Que seria os termos pacote e frágil, trata todos os pacotes como se fossem frágeis. Então, minha bateria está acabando, eu vou terminar a aula aqui. Não se esqueça de fazer a avaliação.